Os Estados Unidos acabam de confirmar que subiu para 6 o número de militares mortos nesse conflito com o Irã. A expectativa é que o governo de Donald Trump atualize o Congresso sobre a guerra, enquanto o líder do Partido Democrata na Câmara cobra justificativas para esse ataque. Vamos voltar a conversar com Mariana Jangiacomo, que tem mais detalhes sobre essa atualização. Infelizmente, a gente começou essa edição falando sobre a calculadora de mortos de vários lados. Vamos falar agora da situação dos americanos. Mariana. Pois é, Juliana, a gente acabou de conversar sobre isso, né? Eu falei que eram 4 militares americanos que tinham sido mortos e esse número subiu, então, para 6 militares americanos mortos até o momento. E isso, Juliana, enquanto as autoridades da Casa Branca vão conversar com os principais líderes do Congresso para prestar esclarecimentos sobre o que o Exército dos Estados Unidos está fazendo, quais são os objetivos dessa operação, responder a perguntas desses líderes do Congresso. E essa questão das mortes de soldados americanos pode realmente prejudicar muito a aprovação desses ataques e de Donald Trump. Por quê? Donald Trump, como a gente vinha falando, foi o presidente que durante a época de campanha prometeu que ia tirar os Estados Unidos do que ele chamou de guerras infinitas. Ele criticou muito antecessores por mandar soldados para o Oriente Médio, por atacarem países no Oriente Médio, e prometeu que não ia destinar tantos recursos assim dos Estados Unidos para mandar soldados, para arriscar as vidas de soldados do lado, no exterior. E é exatamente o que está fazendo agora. Isso pode prejudicar Donald Trump, inclusive dentre os republicanos, o próprio partido que ainda apoia muito Trump nessa operação por causa da morte de Ali Khamenei. Antes da morte de Ali Khamenei existia uma hesitação, um certo medo sobre como seria essa operação, se seria muito arriscada. Aí veio o anúncio da morte de Ali Khamenei, isso foi uma grande vitória para Donald Trump e os republicanos se uniram mais ao redor dessa ideia. Mas se militares continuarem morrendo, se essa contagem de mortos dos Estados Unidos continuar subindo, então isso pode sim piorar a aprovação de Donald Trump, pode prejudicar, sim, a aprovação de Donald Trump nesse momento. Juliana, há esforços bipartidários, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, para restringir os poderes de Donald Trump, para proibir Trump de continuar usando o exército americano no Irã. Mas esses esforços não devem passar justamente porque, como eu disse, os republicanos ainda estão com Trump. Trump ainda tem a maioria dos republicanos, inclusive nesse assunto, nessa operação no Irã. E até mesmo alguns democratas, poucos, mas estão defendendo também essa operação por causa da morte de Ali Khamenei, que foi o grande trunfo de Donald Trump nessa história toda. Mas agora, com essas mortes de militares subindo, isso pode sim abalar e prejudicar a aprovação entre os congressistas, entre a população certamente, mas entre os congressistas, porque os Estados Unidos acompanharam durante os anos 2000 aquelas guerras no Oriente Médio, a morte de soldados, milhares de soldados mortos no Afeganistão, no Iraque, e agora qualquer coisa que lembre os Estados Unidos desse cenário pode sim e gera uma desaprovação imensa, e é esse o caso agora também. Então Donald Trump teve essa conquista que foi a morte de Ali Khamenei, mas agora está tendo que lidar com essa situação, as mortes dos americanos, e ele mesmo já falou no discurso que fez lamentando essas mortes, disse que infelizmente outras podem acontecer, pessoas que estão, segundo ele, se sacrificando em nome dos Estados Unidos, mas a questão é que ninguém entendeu direito exatamente qual é esse sacrifício em nome do que exatamente. Aqui nos Estados Unidos, Trump fala sobre armas nucleares, fala sobre a necessidade de derrubar o regime dos ayatolás, mas não conseguiu explicar ainda o porquê de fazer esses ataques agora e do porquê isso é tão importante para os Estados Unidos, para a vida do americano nesse momento. E é justamente aí que está a questão para Donald Trump, e é nesse ponto que ele deve responder a perguntas dos líderes do Congresso agora, daqui a pouquinho, estava prevista para 6 horas da tarde aí do horário de Brasília, essa audiência das autoridades da Casa Branca com o Congresso, com os líderes do Congresso, Amanhã, então, as autoridades voltam a falar, aí sim, de forma geral, com deputados e senadores, porque hoje volta
Hoje volta ao Senado, amanhã volta à Câmara dos Deputados, né? O Congresso estava em recesso agora no final de semana, mas agora os congressistas voltam aqui para Washington e voltam cheios de perguntas e questionamentos, questionando a legalidade, principalmente dessas ações, já que Donald Trump afirma ter avisado algumas lideranças do Congresso, mas não pediu uma autorização de guerra para o Congresso, né? Ele não usa essa palavra, inclusive, e é isso que a oposição está questionando nesse momento, e por isso esse projeto, essas resoluções, tanto na Câmara quanto no Senado, para tentar impedir que Trump use o exército no Irã, mas não deve passar, não deve ter um efeito prático, mas é um efeito, sim, de questionar, né? De uma demonstração ali do Congresso pedindo esclarecimentos para a Casa Branca nesse momento, Juliana.